O governo brasileiro anunciou recentemente que o CPF, Cadastro de Pessoa Física, poderá ser utilizado como documento de verificação em diversos serviços públicos. Com essa medida, os cidadãos brasileiros poderão acessar serviços como o E-Social, a Carteira de Trabalho Digital, o aplicativo Meu INSS e o portal ECAC da Receita Federal apenas apresentando o número do CPF. Essa mudança tem como objetivo simplificar a vida dos cidadãos, que muitas vezes precisam apresentar vários documentos diferentes para comprovar sua identidade. Além disso, a medida pode ajudar a reduzir a burocracia e o tempo necessário para acessar esses serviços. No entanto, é importante ressaltar que o CPF não substitui outros documentos importantes, como a carteira de identidade e o passaporte, que ainda são necessários em diversas situações. Por isso, é importante que os cidadãos tenham esses documentos em mãos caso precisem utilizá-los. Durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump manifestou seu apoio à pena de morte para traficantes de drogas em diversas ocasiões. Ele acreditava que essa seria uma forma eficaz de combater a epidemia de opioides que assolava o país na época. No entanto, muitos especialistas em saúde pública e direitos humanos criticaram essa postura, argumentando que a pena de morte não é eficaz no combate ao tráfico de drogas e pode levar à execução de pessoas inocentes ou cometerem crimes menores. Além disso, a pena de morte é considerada uma violação dos direitos humanos por muitos países e organizações internacionais, e não é aplicada em muitos lugares do mundo. Apesar disso, a postura de Trump em relação à pena de morte para traficantes de drogas continua sendo um tema controverso e divide opiniões em todo o mundo. Recentemente, foi noticiado que o grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está se fortalecendo como uma contestação hegemônica, com o apoio da China ao presidente russo Vladimir Putin contra os avanços da OTAN, sua organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa notícia reflete uma mudança no cenário geopolítico global, em que o BRICS vem se consolidando como um bloco econômico e político capaz de desafiar a liderança dos países ocidentais, como os Estados Unidos e seus aliados na OTAN. O apoio da China à Rússia pode ser interpretado como uma resposta ao crescente isolamento diplomático e econômico do país, devido às sanções impostas por países ocidentais em retaliação à anexação da Crimeia e ao envolvimento russo na guerra civil na Síria. No entanto, essa mudança no cenário geopolítico também pode ter implicações negativas, como o aumento da tensão e da rivalidade entre os países ocidentais e os países do BRICS, bem como a possibilidade de conflitos militares e comerciais entre esses blocos. Não há evidências concretas de que uma aliança entre China e Rússia resultaria em uma guerra mundial. Embora a cooperação entre esses dois países possa mudar o equilíbrio de poder global e afetar as relações com outros países, a possibilidade de uma guerra mundial é remota. É importante lembrar que a maioria dos países busca evitar conflitos militares, especialmente aqueles que poderiam ter consequências catastróficas para todo o planeta. Além disso, a China e a Rússia têm relações comerciais e diplomáticas com diversos países do mundo, o que as torna menos propensas a adotar uma postura agressiva. No entanto, é importante monitorar as tensões geopolíticas em todo o mundo e buscar soluções diplomáticas para evitar conflitos. A estabilidade global depende do diálogo e da cooperação entre os países, e não da rivalidade e da confrontação. Foi recentemente noticiado que a Terra tem uma mini-lua orbitando temporariamente em torno do planeta. Essa mini-lua foi identificada como objeto 2020 CD3, que foi descoberto em fevereiro de 2020 pelo telescópio Pan-STARRS Zoom, no Havaí. Acredita-se que a mini-lua tenha cerca de 1,9 a 3,5 metros de diâmetro e tenha sido capturada pela gravidade da Terra em 2016. Ela deve permanecer em órbita por alguns meses antes de ser ejetada novamente para o espaço. Embora essa mini-lua seja relativamente pequena e não represente um risco para a Terra, ela pode fornecer informações importantes sobre a captura de asteroides e outros objetos celestes pela gravidade da Terra. Além disso, a descoberta da mini-lua destaca a importância da vigilância e monitoramento do espaço para garantir a segurança do nosso planeta contra possíveis impactos de asteroides e outros objetos celestes. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tropeçou e caiu da escada do avião presidencial Air Force One enquanto se preparava para embarcar. Apesar do susto, ele se levantou rapidamente e acenou para a multidão antes de entrar no avião. O incidente gerou preocupações sobre a saúde do presidente Biden, que tem 78 anos de idade. No entanto, a Casa Branca rapidamente divulgou uma declaração informando que o presidente estava bem e que havia sofrido apenas uma queda leve. Embora seja um incidente comum, a queda do presidente Biden chamou a atenção da mídia e do público em geral. Isso mostra como a saúde e a segurança dos líderes políticos são uma preocupação constante, especialmente em tempos de crise e incerteza. No entanto, o fato de o presidente ter se recuperado rapidamente e continuado suas atividades como planejado mostra sua resiliência e determinação em cumprir suas obrigações como líder do país.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está inclinado a manter as eleições turcas em junho, apesar do aumento dos casos de Covid-19 no país. O presidente disse que a economia precisa de estabilidade e que as eleições são uma parte importante do processo democrático. No entanto, há preocupações sobre a realização das eleições em meio à pandemia, já que as campanhas eleitorais envolvem aglomerações de pessoas e contato próximo. Alguns políticos da oposição pediram o adiamento das eleições para garantir a segurança dos eleitores e dos trabalhadores eleitorais. A Turquia tem sido afetada pela pandemia, com um aumento significativo de casos e mortes recentemente. O país está atualmente sob um bloqueio parcial para tentar controlar a disseminação do vírus. A decisão final sobre as eleições ainda não foi tomada, mas Erdogan deve considerar cuidadosamente as preocupações de saúde pública antes de tomar uma decisão. A OTAN e a Rússia são duas das principais potências nucleares do mundo. Ambas têm capacidades nucleares significativas e um arsenal substancial de armas nucleares. No entanto, a OTAN tem uma capacidade nuclear superior à Rússia em termos de número de armas nucleares e tecnologia avançada. A aliança tem mais de 3.500 ogivas nucleares em sua posse, enquanto a Rússia possui cerca de 4.300 ogivas nucleares. Além disso, a OTAN tem armas nucleares mais avançadas, como mísseis balísticos intercontinentais e submarinos nucleares, que a Rússia tem lutado para igualar. No entanto, a Rússia tem uma vantagem em relação à capacidade de entrega de armas nucleares, com sistemas de mísseis balísticos intercontinentais mais avançados e mais eficazes do que a OTAN. Em geral, a OTAN e a Rússia mantêm um equilíbrio de poder nuclear e ambos têm a capacidade de causar danos significativos em um conflito nuclear. O Papa Francisco pediu um cessar-fogo na Ucrânia, alertando que uma vitória em ruínas não seria real. Em um discurso proferido no Vaticano, ele pediu às partes envolvidas no conflito que evitem a violência e busquem soluções pacíficas. O conflito na Ucrânia já dura vários anos e já deixou milhares de mortos e feridos. A situação tem piorado nos últimos meses, com o aumento das hostilidades entre as forças ucranianas e separatistas pró-russos. O Papa pediu a todas as partes envolvidas que se comprometam com um cessar-fogo imediato e que trabalhem juntas para encontrar uma solução pacífica para o conflito. Ele também enfatizou a necessidade de proteger os direitos humanos e a dignidade das pessoas afetadas pelo conflito, especialmente os mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com deficiência. O apelo do Papa Francisco é um chamado à paz e à reconciliação, e mostra a importância do diálogo e da cooperação internacional para resolver conflitos em todo o mundo. O comentário "Onde está o presidente idiota americano enquanto a Rússia está colocando armas nucleares em alerta" sugere uma preocupação com a falta de resposta da administração Biden aos recentes movimentos da Rússia. Nos últimos meses, a Rússia tem colocado suas armas nucleares em alerta máximo, o que levanta preocupações sobre um possível conflito nuclear. No entanto, a administração Biden tem adotado uma postura mais cautelosa em relação à Rússia, buscando o diálogo e a cooperação em vez de confronto. Alguns críticos argumentam que essa abordagem é inadequada e que a administração Biden precisa ser mais assertiva em relação à Rússia. Eles acreditam que o presidente dos Estados Unidos deveria estar mais envolvido no acompanhamento da situação e tomando medidas para garantir a segurança nacional. No entanto, outros argumentam que a postura mais cautelosa é apropriada, dada a gravidade da situação e a necessidade de evitar um conflito nuclear a todo custo. Eles acreditam que a abordagem de Biden pode levar a uma solução pacífica e duradoura para o conflito. O comentário de que o último ano não foi ruim para a Rússia, o reconhecido pelo chefe das relações exteriores, sugere que, apesar dos desafios enfrentados pela pandemia, a Rússia conseguiu manter sua posição no cenário internacional. Nos últimos anos, a Rússia tem enfrentado sanções econômicas e políticas impostas por países ocidentais em resposta à sua política externa agressiva. No entanto, a pandemia e a queda nos preços do petróleo afetaram a economia russa, levando a um aumento da pobreza e do desemprego. Apesar desses desafios, o chefe das relações exteriores da Rússia argumenta que o país conseguiu manter sua posição no cenário internacional e fortalecer sua influência em regiões estratégicas, como o Oriente Médio. No entanto, alguns críticos argumentam que a afirmação é exagerada e que a Rússia ainda enfrenta muitos desafios internos e externos. Eles apontam para a queda na popularidade do presidente Putin e a tensão contínua com países ocidentais como exemplos dos desafios que a Rússia ainda precisa enfrentar. As declarações do pastor Lamartine sobre os demônios estarem por trás dos temporais em São Paulo geraram controvérsia e foram criticadas por muitos. Em suas declarações, o pastor argumenta que os temporais e as enchentes em São Paulo são resultado da ação demoníaca e que a cidade precisa se arrepender para evitar mais desastres naturais. No entanto, muitos argumentam que essa visão é simplista e ignora as causas reais dos desastres naturais, como a mudança climática e o planejamento urbano inadequado.
Além disso, muitos acreditam que culpar os demônios pelos desastres naturais pode ser prejudicial, uma vez que isso pode levar as pessoas a ignorarem os problemas reais e não agirem para resolvê-los. Por fim, é importante lembrar que a religião é uma questão de crença pessoal e que cada indivíduo tem o direito de acreditar no que quiser. No entanto, é importante que essas crenças não prejudiquem o bem-estar e a segurança da sociedade como um todo. Recentemente, cientistas anunciaram a descoberta de um núcleo sólido de cerca de 650 quilômetros no centro da Terra. Essa descoberta pode ajudar a explicar como o planeta se formou e como ele evoluiu ao longo do tempo. O núcleo interno da Terra é formado principalmente de ferro sólido, mas até agora, os cientistas não tinham certeza se ele era uniforme ou se tinha alguma estrutura interna. A descoberta desse núcleo sólido de cerca de 650 km fornece evidências de que o núcleo interno é mais complexo do que se pensava anteriormente. Além disso, essa descoberta pode ajudar os cientistas a entender melhor como a Terra produz um campo magnético e como ele pode mudar ao longo do tempo. Isso pode ter implicações importantes para a navegação por GPS e para a proteção da Terra contra as partículas carregadas do vento solar. No entanto, ainda há muito a ser descoberto sobre o núcleo interno da Terra, e mais pesquisas serão necessárias para entender completamente sua estrutura e função.